Olá, bom dia, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de Geografia, né? Do componente curricular de Geografia. Então, sejam bem-vindos todos os alunos, alunas, professores, professoras, PCNPs, né? E aí, quem nos acompanha nessa nossa última aula do terceiro bimestre, né, professor? Estamos dando tchau para o terceiro bimestre. Eu não estou sozinha aqui, eu estou na presença da professora Andréia Cardoso. Bom dia, professora. Bom dia, professora Milene. Bom dia a vocês, estudantes, professores, PCNPs, familiares que nos acompanham. E parece que foi ontem, né, que chegamos aqui, né, com as primeiras aulas do terceiro bimestre, uma longa caminhada, e a gente vem aqui hoje fazer uma retomada, né, e contribuir aí com o processo de aprendizagem de todos vocês. Muito bem. E aproveitando, né, nessa quinta-feira, hoje é um dia super importante, né, o dia que nós comemoramos o Dia dos Professores, então eu deixo aqui um grande abraço a todos os professores, não só da disciplina de Geografia, né, mas todos os professores que desempenham um papel super importante para a formação dos nossos estudantes, né, por essa jornada que nós aqui, né, professora, enquanto professora sabemos, né, que não é fácil, mas a gente sabe do brilhante desenvolvimento dos professores nesse momento que nós estamos, e eu deixo aqui um grande abraço, né, nesse momento que o professor ele sempre se reinventa, né, ele está sempre pronto para contribuir com a educação, com os nossos jovens, então fica aqui o nosso forte abraço e um feliz Dia dos Professores. É isso mesmo, professora. Então, muito obrigada a todos os professores, professoras que nos acompanham aqui no Centro de Mídias, que trazem sempre muitas contribuições para o aprimoramento do trabalho também. Então, fica aqui, né, o nosso diálogo aberto para vocês registrarem as suas sugestões, para que a gente possa sempre continuar essa parceria desenvolvida aqui pelo Centro de Mídias. Muito bem. O tema da nossa aula hoje é Indústria e Inovações Tecnológicas no Território Brasileiro. Essa é uma aula, né, construída, elaborada pela professora Andréia, ela é professora regente, em colaboração com a professora Mariana, comigo, que sou a professora Milene, e com o professor Sérgio, que compõe a equipe curricular de Geografia. Já na sequência, vai aparecer aí para vocês a habilidade que nós vamos trabalhar hoje, que é a habilidade 22, né? A unidade temática Mundo do Trabalho e o objeto de conhecimento, desigualdade social e o trabalho, né? Para que a gente também consiga dar início aí à nossa aula, nós vamos para o nosso objetivo da aula, que já vem logo em sequência, né? Que é contribuir com o aprofundamento dos estudos sobre as atividades industriais e as inovações tecnológicas no território brasileiro. E lembrando que nesse momento de retomada, né, nós temos aí a indicação de algumas aulas anteriores que vão aí complementar nos estudos de vocês. Todas essas aulas, elas estão disponíveis no YouTube, no canal do CMSP, do Centro de Mídias, né, de São Paulo. Vocês entram lá no ano série de vocês, na playlist Geografia, nós temos aí à disposição de todas as aulas. Então fica aí, se você perdeu alguma aula, né, tá aí para vocês a nossa retomada. E já na nossa sequência, né, nós vamos falar aí dessa questão da industrialização. Nas aulas passadas nós já falamos de tipos de indústria, então nós temos uma imagem, né, que representa um pouquinho dessa retomada. Então nós temos aí ao fundo, né, um símbolo, um marco, quando nós falamos de industrialização, a chaminé, né, e nós temos aí vários produtos, vários itens que podem ser fabricados a partir do processo de industrialização, o transporte sendo representado aí à frente, né? Então, nós já iniciamos com essa reflexão dos tipos de indústria, porque é justamente o questionamento que vai vir na sondagem para vocês. Então, observem aí na sondagem. Quais são os principais tipos de indústria? Vocês viram que eu mostrei lá a imagem, só falei das indústrias, mas não falei os tipos, né? Justamente para não já dar um spoiler aí para vocês. E já no segundo questionamento,
Dê um exemplo de indústria de transformação presente na sua região. Essas duas questõezinhas, elas vão ficar para vocês por 1 minuto e meio. Então, vocês vão ter um tempo aí para poder responder lá no chat, coloquem suas contribuições e nós já retornamos. Muito bem, estamos de volta. Tivemos várias contribuições, eu vou ler algumas aqui, tá, professora? Okay. A aluna Ana Luísa colocou indústrias alimentícias e automobilísticas. Ela colocou carros, mas eu dei uma incrementada aqui, coloquei automobilísticas. O Gabriel também colocou indústria automobilística. O Pedro colocou indústria têxtil para a primeira questão. E para a segunda questão, a Clara colocou que na região dela tem a produção de papel, ela é de Suzano. Ótimo, muito bom. Isso é muito importante a gente retomar, né, essas questões, porque desde que a gente começou a trabalhar essas habilidades relacionadas à questão do processo de industrialização, a gente sempre fez o convite que vocês pesquisassem um pouco mais o seu município, a sua região e compreendessem um pouquinho as dinâmicas que são estabelecidas, né? Então, principalmente por meio das relações de trabalho. Porque é sempre muito próximo hoje em dia, você tem alguém da sua família, alguém da sua vizinhança que está nesse setor secundário, o setor da indústria, né, professora? Então, principalmente no estado de São Paulo, que é uma das regiões mais industrializadas do Brasil e da América Latina. Então, como uma devolutiva, né, de forma bem rápida para a nossa primeira questão, quais são os tipos de indústrias, então a gente só vai relembrar com vocês aqui, né? Então, a gente tem a extrativa, a manufatureira, a de montagem e a indústria de transformação. Nas aulas aqui do Centro de Mídias, em que eu e a professora Milene estivemos com vocês, a gente trabalhou bastante essa questão da indústria de transformação. Então, a gente trouxe aqui alguns exemplos, né? Vocês devem lembrar daquela aula sobre a citricultura, a produção e o processamento da laranja, referências também à indústria canavieira, que é a questão da produção da cana-de-açúcar e o seu processamento. E também a gente trouxe aqui a questão da indústria química, né? Petroquímica, relacionada ao refino do petróleo, seus derivados, e principalmente a problemática da questão dos plásticos. Então, só para a gente relembrar o percurso que nós fizemos até então. Dentro dessa classificação, né, da indústria de transformação e tudo que acontece, é importante a gente lembrar que a gente classifica, né, a indústria segundo a natureza dos bens produzidos. Então, agora na tela tá para vocês, né? Temos aí duas imagens. A gente traz bastante imagens nessa aula para ajudar nessa contextualização. O que significa indústria de bens de consumo ou indústria leve que aparece aí para vocês? A gente trouxe na primeira imagem o exemplo da indústria têxtil e a segunda imagem relacionada aí à indústria da alimentação, no caso a de laticínios. Então, a indústria de bens comuns são bens destinados
ao uso de consumidores finais, ou seja, né, é um consumo mais imediato. E dentro dessa classificação a gente tem os bens de consumo duráveis e não duráveis, né? Então, por exemplo, quando você vai com o seu familiar comprar uma geladeira, um automóvel, a gente está falando, né, de bens aí duráveis, né? Quando a gente tem vários ciclos, né, professora, que classifica o tipo de produto e a sua classificação. Há outras classificações que você pode conversar com o seu professor, sua professora, e descobrir um pouquinho mais. Depois, a gente tem a questão o próximo slide, que já é o segundo tipo, que é a indústria de bens intermediários, que é máquinas e equipamentos. Então, a gente tem o exemplo das fábricas de peças, ferramentas e máquinas. Então, você provavelmente já deve ter lido um pouquinho sobre isso, ter visto algum tipo de imagem. A gente trouxe aí para vocês também alguns símbolos, né, que representam esse tipo de indústria. E, para terminar, a indústria de bens de produção, que são os bens de capital, ou então conhecida como indústria pesada ou de base, que como exemplo a gente traz a siderúrgica e a metalúrgica. Então, esse tipo, né, corresponde à infraestrutura de toda uma produção industrial, porque vai ser ela que vai fornecer matéria-prima elaborada ou semi-elaborada para as indústrias de bens intermediários e finais. Agora eu vou passar a palavra para a professora Milene, que vai retomar com vocês um pouquinho a questão das regiões brasileiras. Muito bem. Para que a gente consiga aí, né, desenvolver a nossa aula, é importante que a gente entenda o processo de regionalização brasileira. Então vai aparecer para vocês na tela um mapa que muitos de vocês já conhecem, já trabalharam aí em outros momentos, né? Mas é importante a gente sempre destacar. Então, esse é um mapa das regiões brasileiras, é um mapa elaborado pelo IBGE. E o que é importante a gente levar em consideração? O destaque para as regiões, né, feita aí através das cores. Então, nós temos a região norte, que está representada na tonalidade verde, a região nordeste, que está aí representada numa tonalidade salmão, a região sudeste, que está representada na tonalidade rosa, a região sul, que está representada na tonalidade roxa, e a região centro-oeste, que está representada na tonalidade amarela. Lembrando, né, que região é um conceito estruturante da geografia. Então, é importante a gente ter essa diferenciação da regionalização brasileira até para a atividade, para os exercícios que vão vir agora, né, professora? Isso mesmo. E lembrando também que no decorrer das aulas aqui, a professora Mariana preparou um vídeo muito interessante, acho que, se eu não me engano, acho que foi no primeiro bimestre, né, nas nossas primeiras aulas. Então, é importante que você retome também, se possível, né, as aulas anteriores sobre as regiões brasileiras, para a gente sempre ter aí muito bem definido, né, que vocês compreendam esse conceito. E dentro desse contexto da aula de hoje, rapidamente, a gente vai fazer uma contextualização sobre o perfil industrial, digamos assim, de cada uma dessas regiões, né? Não temos tempo de tratar elementos da história, mas sim fazer algumas referências. Então, a gente vai começar pela região norte do Brasil. Então, historicamente, essa região, ela está muito ligada à questão da indústria extrativa, né? Então, vocês já devem ter ouvido muito ou lido sobre a questão da borracha, do látex, a questão da mineração, de quanto essa região ela tem, né, muitas reservas de minério e o quanto é uma região ainda que tem muito a ser, né, ainda pesquisada, porque a gente tem muitos recursos. Só que agora a gente vai destacar no slide para vocês, inclusive com o mapa da região norte, o mapa do IBGE, que é sempre bom lembrar de que estados, né, que compõem essa região, o que caracteriza essa região de uma forma mais expressiva. Então, a gente tem hoje serviços públicos de fornecimento de energia. Então, lá a gente tem a presença de várias usinas hidrelétricas, principalmente no Amazonas, Pará e Rondônia. A gente tem um complexo muito expressivo no Brasil, né, que está ligado à questão da mineração.
e da metalurgia, que é o exemplo de Carajás, no Pará, e também o complexo industrial de alumínio no Pará. Então, esses são os nossos principais destaques da região norte. Agora a gente passa para a região nordeste. Também um mapa do IBGE com os estados que a compõem. É sempre bom lembrar que, historicamente, a região Nordeste sempre esteve associada à questão da produção canavieira, da cana-de-açúcar, referência à questão dos engenhos e também referência à indústria têxtil, à questão da produção do algodão. E hoje, o Nordeste, além, né, ainda de ter esses tipos de indústrias, ela também está ligada à indústria da produção de barcos, navios, plataformas de petróleo, automóveis, ao extrativismo, principalmente a madeira para papel e celulose, e também tem um setor de construção civil muito significativo. Então, não dá para entrar em muitos detalhes, mas a gente trouxe aqui um exemplo, uma imagem, uma fotografia de um complexo industrial e portuário de Suape, no estado de Pernambuco, né? Essa mega estrutura, esse complexo, na realidade, é a soma de vários empreendimentos que estão instalados nessa região. Então, hoje o complexo lá em Pernambuco, ele é muito importante para o desenvolvimento econômico, industrial da região. Ela concentra vários estaleiros, setor de petróleo e gás. Então, a indústria química, ela se faz muito presente, além de outras indústrias também ligadas à questão da tecnologia e comunicação. Um outro exemplo, no Nordeste ainda, a gente pode destacar que é o Polo de Camaçari, na Bahia, né? Então, tem aí também uma imagem, destacando aí no pontinho vermelho, no território do estado da Bahia, onde está Camaçari. E qual que é o destaque, né? Engloba hoje diversas atividades industriais, principalmente a questão da indústria automobilística. Então, é muito importante. E a gente tem uma sugestão, né, professora? Muito bem. Vai aparecer aí para vocês na tela, vocês vão acompanhar um Saiba Mais, né? Então, tá aparecendo aí, né? Ceará é o maior produtor de castanha de caju do Nordeste. Fica para vocês a dica, né, desse vídeo. Ele é um vídeo produzido pela TV Brasil. Tem aí o QR Code, né, que dá acesso. E também o título, né, que está aí no Saiba Mais. Se você colocar lá no YouTube, o título já vai direcionar para esse vídeo. Ele é um vídeo bem bacana. Ele apresenta elementos aí sobre o plantio, né, o beneficiamento da castanha de caju no Ceará. Então, vale a pena conferir esse Saiba Mais. Isso. Porque dentro da região Nordeste, assim como todo o Brasil, a agroindústria se faz muito presente também. Então, esse exemplo da castanha mostra justamente a cadeia produtiva e o quanto a questões de inovação, do beneficiamento, faz com que realmente o Estado se destaque na produção da castanha de caju, né, que é muito consumida em todo o Brasil. E agora a gente vai rapidamente para a região centro-oeste. Então, quais são os principais destaques? Na tela, também um mapa do IBGE, né, para que vocês possam recorrer nos futuros estudos a quais são os estados que pertencem a essa região. E, historicamente, e hoje, a região centro-oeste está sempre muito ligada à questão da agropecuária, que é a criação de gado, a produção de soja e milho principalmente, ao extrativismo, o exemplo da madeira no Mato Grosso, e também tem muitos serviços públicos de fornecimento de energia, como uma usina hidrelétrica, por exemplo, no estado do Tocantins. Também tem a indústria de alimentos, alimentícia, e hoje cresce bastante o número de unidades industriais ligadas à questão dos biocombustíveis e produtos químicos. Então, de acordo com uma pesquisa do IBGE, a pesquisa industrial anual de 2017, foi a região que mais se industrializou no Brasil, né? Então, essa indústria de biocombustíveis e principalmente a indústria de alimentos fez com que a região centro-oeste se destacasse aí na pesquisa, né, devido à sua ampliação de atividades industriais. E agora a gente vai para a região sul do Brasil.
Então, historicamente, ligada à questão da agropecuária, extrativismo, mineração. E hoje a gente colocou aí 3 pontinhos para vocês como destaques, né? Também tem um mapa da região sul, que é o mapa do IBGE, que vocês encontram facilmente no site, que são os destaques da indústria de laticínios, né? O leite, na questão do Paraná, a indústria de alimentos, também a questão do fornecimento de energia, a usina hidrelétrica no Paraná. Muitos de vocês já devem ter ouvido falar sobre a usina de Itaipu, a binacional, e também a questão da indústria têxtil de roupas e calçados em Santa Catarina. A região sul, assim como a sudeste, que a gente vai falar agora, ela também tem muita concentração de indústrias de tecnologia e comunicação. Então, não apareceu aí na tela, mas é um ponto que a gente não pode deixar de comentar com vocês. E agora, né, chegamos à região sudeste, onde está localizado, né, onde nós estamos, o estado de São Paulo. Quais são as principais atividades, né, que montam esse perfil da região? A agropecuária, daí a gente colocou alguns destaques para vocês, que é o processamento de carne, óleo vegetal, café, a laranja, que já foi tema das aulas aqui, a indústria têxtil, a produção de roupas e calçados, o extrativismo, com a madeira para papel e celulose, mineração, daí um exemplo, o minério de ferro, por exemplo, a petroquímica, que é o petróleo e o gás natural, e também biocombustíveis, né, a questão do etanol, e de tecnologias de informação e comunicação. Então, esses são os destaques, professora. Muito bem. E agora nós vamos para uma atividade, né? A professora contextualizou, falou um pouquinho, né, com foco aí em cada região, e nós vamos fazer uma atividade. Então, a atividade 1, ela está aí para vocês na tela. Então, nós temos um mapa da distribuição espacial das indústrias de 2016, e esse mapa, na verdade, ele é só para dar um gancho na nossa atividade. Então, observem aí, né, é a concentração de municípios com empresas industriais, extrativistas ou de transformações, né? Observem especialmente na região sudeste, né, que nós temos aí uma concentração. Em especial, observem o nosso estado, o estado de São Paulo, né? A gente consegue observar aí um número expressivo de distribuição aí de indústrias, né, no nosso estado. E após a análise desse mapa, nós vamos para o nosso questionamento. Então, nós temos aí, leia a afirmação. O processo de industrialização de uma região não ocorre de forma homogênea, porque dentro de uma mesma região é possível encontrar estados mais industrializados que outros. Então, essa é uma afirmação. Agora responda. Quais elementos interferem nessa dinâmica, né? Quais são os elementos que interferem aí nessa dinâmica, né, para que a gente tenha aí, para que não ocorra de forma homogênea? Participem lá no chat, vocês vão ter 2,5 minutos para poder responder, para poder refletir sobre essa afirmação, e nós já voltamos para ler as contribuições de vocês.
Muito bem, estamos de volta. Gostaria de agradecer as contribuições. Nós tivemos bastante contribuições, viu, professora? Olha, foi? Que bom, muito feliz. O pessoal tá ligado. Então, eu vou comentar algumas. O aluno Daniel, né, o estudante Daniel, colocou economia. A Lorena colocou tecnologia. O professor Luiz colocou passado histórico, né, ligado ao desenvolvimento. Aí nós temos uma aluna que colocou uma resposta que eu achei sensacional, a Isabelle. Ela colocou assim: falta de recursos, a falta de mão de obra, a falta de mão de obra capacitada, a falta de capital em umas e excesso em outras, e etc. E aproveitando aqui, também gostaria de colocar, né, a contribuição do professor Ricardo Candreva, de Serra Negra, da Escola Maria do Carmo. Muito bom. Ficamos muito contentes com todas as participações e interação aqui no nosso chat. Então, é importante que você continue depois registrando os seus conhecimentos e que você também converse com a sua professora, o seu professor, sobre essa questão. Não é uma questão fácil, a gente não tem uma resposta muito pronta para vocês, mas nós trouxemos alguns elementos para ajudar nessa contextualização. A gente precisaria de pelo menos mais uma aula para tratar de cada elemento, né, professora? Sim. Mas aqui a gente está no momento de retomada. Então, agora a nossa exposição vai ser um pouquinho mais longa, mas a gente vai destacar quais são esses principais elementos. Então, anote, se possível, para que você possa depois aprofundar os seus estudos. Então, vamos começar. Dentro dessa questão da devolutiva, né, o elemento localização, né, ele é um fator muito importante para essa questão de por que uma região é mais industrializada do que outra, seja um estado mais industrializado que o outro, uma cidade mais industrializada. Então, há várias formas, né, de fazer essa análise do que é realmente uma região industrializada. Então, você sempre já deve ter ouvido falar que uma determinada cidade vai receber uma unidade de fábrica da indústria X e vai gerar tantos empregos na região. Isso é muito comum, né, professora? Essas propagandas de instalação de indústrias, né? Então, dentro da geografia, a gente tem a geografia econômica, em algumas faculdades, em algumas linhas de pesquisa, geografia das indústrias, que vai ser uma área da geografia em diálogo com outras áreas, como a economia, por exemplo, que vai estudar essa questão da distribuição e as dinâmicas da atividade industrial num determinado território, né? Então, a gente colocou aí na tela para vocês algumas referências do que vocês podem encontrar nos livros didáticos, em reportagens e em diálogo com o seu professor. Então, quando a gente está falando de localização, a gente também vai estar sempre ligado a essa questão de centro industrial, distrito industrial, cidade industrial, região industrial, complexo industrial, condomínio industrial é muito comum hoje em dia e também a questão de parques tecnológicos. Então, dentro dos estudos sobre a localização de indústrias, a gente tem essas referências. É um ponto muito importante. Apareceu nas nossas contribuições aqui também a questão que vai agora no próximo slide, que está relativa à questão da mão de obra, né, professora? Uma das nossas estudantes destacou. Então, o quanto é importante pensar nessa questão, quem são os profissionais, né, que vão atuar num determinado setor da indústria. Então, o custo da mão de obra é um elemento que interfere nessa dinâmica do processo da industrialização. Se esse profissional, essa profissional é qualificado, né? Então, por que a gente fala tanto hoje da questão da importância da continuidade dos estudos, né? Da qualificação, isso tem a ver também com essa questão mesmo. Muitas vezes você tem uma qualificação, né, numa determinada área, mas na sua região você não tem emprego, você não tem como trabalhar, você acaba migrando. Então, essa questão da mão de obra é muito importante na nossa análise também. Agora a gente vai para um outro elemento que aparece aí para vocês. Não é um elemento novo,
vocês já estudaram aqui conosco no Centro de Mídias e provavelmente com seu professor, sua professora. A professora Milene e o professor Paulo fizeram uma aula no início de setembro sobre essa questão da infraestrutura, as redes de comunicação e transporte no território nacional. Tem aí uma imagem, né, ilustrativa para vocês dos principais meios, né, destacando aí a questão das estradas, o transporte rodoviário, aeroportos, ferrovias e o quanto também essa questão da rede de comunicação está ligada à questão da internet, a rede de computadores, a telefonia. Então, são pontos importantes. Então, hoje, dentro dessa questão da distribuição das indústrias no território nacional, vem uma outra questão assim, será que a gente tem estrutura suficiente, infraestrutura suficiente, né, para ter um processo de instalação de indústrias em outras áreas que até então não tem, né? Então, é um ponto importante. Um outro elemento que se destaca também é a questão dos recursos naturais. E um deles é a água, que é um recurso finito e é um bem público. Ela está relacionada, a gente pode dizer que praticamente a todos os processos produtivos, a gente precisa desse elemento. No Brasil, há uma expressiva demanda por água na atividade industrial. Então, no Brasil, a indústria de alimentos é uma das principais consumidoras desse tipo de recurso. Então, será que as regiões, né, muitas vezes uma indústria não se instala numa região porque ela não vai ter um reservatório, ela não vai ter uma facilidade no abastecimento de água para o seu processo produtivo. Uma segunda forma também da gente entender essa questão dos recursos naturais são a disponibilidade de fontes de energia. Então, mais uma imagem ilustrativa para vocês sobre algumas fontes, principalmente aí fontes alternativas como a energia eólica, a energia solar, tem aí também um símbolo que representa a questão da usina hidrelétrica. Então, é um ponto importante nessa discussão. Uma outra é o mercado consumidor, né? Talvez aí uma das mais importantes, um dos fatores mais importantes que contribuiu para o processo de industrialização, principalmente da região sudeste do estado de São Paulo, ou seja, muitas indústrias se instalando próximo às grandes aglomerações, né, aos centros urbanos, porque se você produz, é necessário você, né, vender, é necessário que você escoe a sua produção. E hoje a gente tem dinâmicas muito diferentes, né? Basta você fazer uma análise sobre o quanto a gente está consumindo pela internet. Então, hoje a gente tem mais facilidades de adquirir não só produtos da nossa cidade, do nosso estado, como também do país inteiro e de outras regiões do mundo. E aí a gente entra em outras discussões, principalmente quem são esses consumidores, qual é o seu perfil, o tipo de produto que consome. E lembrando que isso está passando por transformações. Dentro também da nossa resposta de elementos que interferem na dinâmica, a gente pode destacar a questão das políticas nacional, regional e local de desenvolvimento econômico, né? Então, tanto o Estado, né, o Brasil, né, o Estado nacional, quanto as regiões, né, os governos locais, eles criam estratégias políticas, né, aí baseadas em um conjunto de leis que garantem, né, que algumas atividades ocorram em determinados territórios, né? Então, isso sempre na expectativa de gerar renda, desenvolvimento, para que realmente é um ponto importante. E dentro também, a gente pode destacar a questão dos benefícios fiscais, que aparece para vocês aí, a gente tem uma imagem ilustrativa, né? Quando a gente fala disso, a gente está falando de, por exemplo, isenção ou redução de impostos. Então, muitas vezes uma cidade ou uma região atrai uma determinada indústria e por um determinado período de tempo ela acaba concedendo alguns benefícios, como, por exemplo, a isenção ou a redução no pagamento, por exemplo, do IPTU, que é um imposto que todos nós pagamos, seja residencial, industrial e tudo mais.
E a gente chega a um dos elementos bem importante que apareceu aqui também na nossa interação com vocês, que aparece aí na tela, que é a questão da ciência, tecnologia e inovação. Também baseada nessas redes de tecnologia de informação e comunicação que a gente chama de TIC. Então, ou seja, no Brasil, né, em todo o mundo, é muito importante que o setor industrial esteja muito próximo às universidades, aos centros de pesquisa. Hoje a gente fala muito de incubadoras, de startups, porque é muito importante essa questão do desenvolvimento de produtos inovadores que vão chegar até vocês. E falando disso, a professora Milene traz mais uma atividade. Muito bem, vai aparecer aí para vocês na tela uma atividade que é super bacana. Explique com as suas palavras o que é inovação. Então, do seu jeito, você vai colocar para a gente lá no chat o que é inovação. Vocês vão ter 1 minuto e meio e nós já retornamos. Muito bem, tivemos aí várias contribuições e fica aí para você discutir com seus professores, né? O que é a inovação, explique, converse com os seus professores e os seus colegas. E agora nós vamos para um vídeo. Ele é um vídeo que fala sobre o Parque Tecnológico, né, um parque tecnológico na cidade de São José dos Campos. Então ele é um vídeo bem curtinho, ele tem 1 minuto e 8. Acompanhe aí, nós já retornamos. Capital do setor aeroespacial brasileiro, potencial que uniu governo e empresários. Em 2009, eles criaram um parque tecnológico que custou R$2 milhões. 75% dos recursos vieram da iniciativa privada, 25% do poder público. 6 anos depois, o parque já reúne 300 empresas, 6 universidades e 5 centros de pesquisa. Mas nem por isso a cidade aposta só no setor aeroespacial. Isso aqui é a mola propulsora para a continuidade do desenvolvimento econômico de São José dos Campos, para a diversificação da economia de São José dos Campos. Ela está centrada em 3 pilares: a indústria aeronáutica, a indústria automobilística e de petróleo. Nós temos também que promover o crescimento em outros setores para mitigar o risco de depender, por exemplo, dos próprios 3 setores. O Parque Tecnológico de São José dos Campos é um dos 3 maiores do Brasil, ao lado de iniciativas como o Porto Digital de Recife e o Parque do Rio de Janeiro, com destaque na área de petróleo e gás. E você, sabe o que define um parque tecnológico? Muito bem, nossa aula está chegando ao fim, mas nós vamos deixar para vocês uma atividade complementar. E lembrando que no Brasil nós temos mais ou menos 103 parques tecnológicos e no estado de São Paulo nós temos 12 parques tecnológicos. Então, a atividade complementar está para vocês aí na tela. Selecione um exemplo de parque tecnológico do estado de São Paulo e pesquise dados e informações sobre as empresas e as inovações. Compartilhe aí nas redes sociais com a hashtag GEL no CMSP e eu no CMSP. E fica para vocês um Saiba Mais aí da Indústria 4.0. Tem o QR Code para que vocês possam acessar aí, né, esse vídeo que é bem bacana, fala sobre a Indústria 4.0 no Brasil. E a nossa aula vai ficando ao fim. Conte pra gente o que achou da aula que acabou de assistir.
Tem também aí o QR Code e o endereço. Lembrando que avaliar, né, requer aí uma certa responsabilidade. Então, fale aí pra gente o que você achou da aula. E nós já, antes de, né, da gente se despedir, nós vamos falar aí da segunda edição do Movimento Inova, com uma programação 100% online, cheia de novidades. Acompanhe pelos canais do CMSP. Vai ser no dia 22 e 23 do 10, ou seja, semana que vem. Então, fique atento. Tem o QR Code, tem o endereço para saber mais informações sobre o Movimento Inova. Eu vou ficando por aqui, agradeço a participação de todos. Obrigada. Tchau, professora. Tchau, tchau. Muito obrigada e até a próxima aula. Tchau, tchau.